Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, vamos aí dar continuidade ao nosso estudo sobre a lei do retorno, né? Ou lei de causa e efeito, né? Dentro da visão umbandista. Apesar de estamos aí discutindo em torno do livro dos Espíritos, né? Nós vamos trazer essa temática para a visão umbandista também, tá bom? Então vamos lá. Questão 373 do Livro dos Espíritos. Qual o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, não podem progredir? Vou repetir a pergunta, tá? Os espíritos, Allan Kardec pergunta para os espíritos: qual o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, que são aqueles que têm problema mental, tá? Não podendo fazer o bem nem o mal, não podem progredir? E aí a espiritualidade responde: é uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É uma pausa temporária, tá? Então é só uma pausa. Não é que o espírito vai ficar sem progredir, é só uma pausa, tá? Questão 393. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que ele não se lembra? Como assim, né? Como pode o homem ser responsável por aquilo que ele nem lembra que ele fez? Como pode, né? Aí os espíritos respondem: como pode aproveitar da experiência de existências que caíram no esquecimento? Concebe-se que as tribulações da vida lhe servissem de lição, se pudesse lembrar-se do que as originou. Mas, desde que não se recorda disso, cada existência é para ele como se fosse a primeira, estando desse modo sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir melhor o bem do mal. Onde estaria o mérito se ele se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito retorna, volta à vida primitiva, à vida espiritual. Toda a sua passada se desdobra diante dele. Vê as faltas que cometeu e que são a causa de seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Compreende que a posição em que se encontra é justa e busca então uma existência em que possa reparar a que acaba de transcorrer. Escolhe provas semelhantes àquelas porque passou ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova tarefa que porá em execução, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nesta nova existência procurará levá-lo a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que ele cometeu. Então, o que acontece? Um espírito, do que adiantaria para ele, né? Ele saber que ele já matou, que ele já estuprou, que ele já traficou, que ele já enganou, que ele já traiu. Não adiantaria nada. Deus é infinitamente justo e bom quando Ele permite com que o seu filho recomece. É como se ele recomeçasse do zero, né? Mas é um zero relativo, vamos assim dizer, né? Porque, na verdade, todo o histórico de existência espiritual do ser se encontra arquivado no seu campo mental espiritual. Então, ali está todo o depositário de todas as existências. Então, por mais que o ser venha encarnar, né, e ele tenha aí o mérito do esquecimento para poder recomeçar e fazer melhor, né, mesmo assim, tudo isso está arquivado no mental superior dele.
Então, o que acontece é que quando o espírito desencarna, ele vai passar por aquele momento, em determinado momento lá, ele vai passar por um momento de relembrar as faltas que cometeu, os erros, as mazelas que teve. E aí, nesse momento, né, ele vai estar apto para entender, né, que deveria ter feito melhor, que deveria ter se corrigido, mas que não conseguiu. Então, na próxima existência, ou numa que for, né, lhe dado como oportunidade, ele vai poder aí estar expiando toda aquela energia gerada negativamente entre ele e um outro ser espiritual. Então, acontece que Deus é misericordioso, justo e bom. Não ia adiantar nada a um espírito lembrar disso tudo. Mas eu digo para vocês que em alguns momentos Deus nos permite lembrar ou ver, permite com que a espiritualidade nos mostre erros que já cometemos para que não cometamos mais esses erros. Porém, dentro desse interim, o que acontece? Somente quando existe a necessidade e o espírito está apto, pronto para saber. Se isso for lhe auxiliar nessa encarnação atual em que ele estiver, ele vai ter essa visão, né? Eu digo isso para vocês porque isso já aconteceu comigo, né? Eu tive, né, um momento, uma visão de conseguir ver o que eu já tinha feito em outra vida. Já vi 2 existências minhas em vidas passadas, né? Uma eu falei com uma coisa, na outra eu falei com outra, né? Então eu tenho a possibilidade nessa encarnação de fazer melhor, de seguir um caminho melhor, né? E é isso que a gente tem que procurar sempre fazer. Então o caminho melhor é o caminho da caridade, o caminho do amor, o caminho fraterno, o caminho que te leve a se iluminar de dentro para fora. Trazer essa luz interior, fazer com que ela cresça, né, dentro de você e você consiga exteriorizá-la por todos aqueles que caminham junto com você, né, nessa encarnação, tá? Isso é muito importante. É muito importante que você, quando perceba, né, atitudes negativas em você, procure se esforçar para melhorá-las, né, para parar de agir daquele jeito. Se estava agindo negativo, passar a agir de uma forma mais positiva, né? Se você está vendo que você está sendo muito uma pessoa que reclama muito da vida, que reclama muito das pessoas, né? Pare e pense. Isso é uma mazela sua, de só ver o lado negativo das outras, das coisas e das outras pessoas. Então comece a controlar esse impulso de só visualizar o negativo, né? Comece a ver o belo diante de você, o belo na natureza, o belo nos lugares, o belo nas pessoas, porque isso vai te iluminar de dentro para fora. Não que você vai tapar os olhos para os erros alheios, né? Mas lembre-se, se você identifica esse erro no outro, é porque você já tem isso impregnado ainda em você, e se você não tomar cuidado, vai errar como o outro também, tá? Então, hoje a gente veio aí falar sobre oportunidades. Então a gente vê aí, né, uma pessoa que tem um problema mental, ela não consegue conceber quem ela é no mundo. Se ela nasceu com uma deficiência mental, ela não consegue entender quem ela é no mundo. Se ela passou a ter, né, uma doença mental, porque ter deficiência você nasceu com ela, a doença mental você vai adquirir. Então, se ela passou a ter uma doença mental, é porque antes ela já fez algo, né, condenável mediante a lei divina, né, a justiça maior, né? Então ela cometeu já erros e aí por algum motivo ela já está começando a expiar em vida o erro que cometeu. Ou então trouxe de outra vida para essa. Então, se você convive com alguém assim dessa forma, ore por ela. Ajude a passar por esse momento com menos dor, para que ela não sofra, né? Uma família inteira pode sofrer quando um sofre um problema desse, né? Uma dificuldade dessa.
E aí, se é para o círculo familiar aprender juntos, então juntos deverão evoluir, deverão crescer para Deus. Então, é isso. Falamos hoje sobre a lei do retorno, causa e efeito, né? Baseado nas nossas mazelas, nos nossos erros, nas nossas atitudes negativas. Então, o que a gente precisa fazer é se iluminar de dentro para fora, trazer essa energia para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, né? Passar a ver o belo, ao invés de ver somente o negativo. Agradecer muito mais do que reclamar, né? E, acima de tudo, algo que a gente já falou, perdoar. Porque quando a gente exercita o perdão, nós nos iluminamos ainda muito mais do que a gente pensa, tá? Então, meus irmãos, as lutas são necessárias, as dificuldades são necessárias para que a gente amadureça espiritualmente. E tudo o que você precisa está arquivado no seu campo mental. Então, saiba que no momento oportuno, você pode desarquivar tudo isso, porque é conhecimento. E o saber não se estagna, né? Ele só está ali, guardado, esperando o momento em que você vá usá-lo, vai desarquivar e vai usar, né? Então, no seu dia a dia, ame, agradeça, né? Positive, seja perseverante, seja otimista, porque você vai ver que isso vale a pena. Meu saravá fraterno a todos, que Pai Oxóssi nos abençoe. Axé.